vai estudar neste dia chuvoso, em que parece que se lavam as tristezas, os miasmas que eles chamam, que é aquelas nuvens de larvas que ficam no ambiente, que são causadas pelos pensamentos humanos, por suas lástimas, por suas pequenas e grandes decepções, desistências e quaisquer outros tipos de, até violência mesmo contra a vida. Então, vamos imaginar que quando chove, limpa-se a atmosfera, porque isso também é até físico, mas limpa-se também essa outra atmosfera desses chamados miasmas ou larvas mentais, que são espécie de excrescências, como eu diria, que são emissões, coisa que a gente solta do pensamento quando está com revolta ou aflições sem que essa aflição possa ser lida pela pessoa como uma aprendizagem que a gente quer se libertar, quer ultrapassar com toda certeza, com direito, mas que para isso não lança mão de qualquer coisa, considera a ética, considera a consciência de vigia, porque Deus está na nossa consciência, não é? Então hoje a gente lê um trecho do Sede Perfeitos, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve amar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai os vossos corações. Não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e neles, nos vossos corações, dar frutos de caridade, justiça e esperança. Aqui, quando ele fala, não deixe demorar no seu coração nenhum pensamento de mundano ou fútil, né? Mundano, no sentido bem tradicional, é uma coisa, mas no sentido, é uma espécie de separação entre aquilo que é sagrado e aquilo que não é. Mas como para o pensamento espírita, e Emmanuel é muito claro quando ele diz tudo é sagrado, né? Todas as situações são situações sagradas em todos os lugares. Ele diz que é porque a gente separou o lugar só do templo de todos os outros, como se os outros não tivessem a ver com aquele momento mais de interiorização dos templos. É por essa separação também que a gente deixou de ficar atento ou atenta às situações do mundo como grandes situações de vida e, portanto, de pulsação do movimento de Deus, do movimento em direção à perfeição, tanto do nosso ser como dos mundos. Então, vale pensar que quando ele fala do homem no mundo aqui, a gente vai ver esse trecho, né? E que pede que todos os que peçam a assistência dos bons espíritos purifiquem seu coração. É porque quando você fica pensando só na dor que você tem, é como se você gravasse assim um texto, colocasse um disco. Aí você quase que se hipnotiza com os próprios sentimentos e o próprio movimento da alma que vai com essas palavras de revolta ou de rebelde. Quando a gente diz revolta, é no sentido de que você não vê, não reflete sobre o problema, você direciona todo o movimento da sua alma sobre aquela questão para
o ódio, e o ódio não resolve o problema do ódio. Então, vamos lembrar da esperança hoje. Ó. Não creiais que, em vos exortando sem cessar a prece, a evocação mental, ou a essa, quando ele diz mundano, eu ia dizer, significa quando você se desvia da lei do amor. Não é uma questão de lugar ou de territórios, que são mais ou menos sagrados. Quando ele diz, evite pensar de uma forma fútil. É justamente que todos os lugares são importantes. E em todos os lugares podemos estar com a ligação em Deus. Então ele está dizendo que não estamos chamando, o texto diz, não estamos chamando, um comentário, instruções dos Espíritos do Evangelho. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele diz, não estamos querendo que vocês vivam fora do mundo, vivam uma vida mística, que fique fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Mas sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia. Quer dizer, aqui ele está dizendo no sentido que você pode até viver até as frivolidades do dia, além das próprias necessidades. Mas faça isso com um sentimento de pureza que as possa santificar. Aí cada um vai entender. Como é esse sentimento de pureza? Aí ele vai dizer, fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, mas não os choques. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A gente hoje vai estudar um trecho pequeno, e é um trecho que, na verdade, eu conheço até uma tese sobre Walter Benjamin, porque Walter Benjamin trabalhou esse conto. É um conto de grande tradição. E aqui o Neo Lúcio fala que é uma história que Jesus conta para seus discípulos, naqueles momentos em que eles estavam juntos depois da pesca na casa de Pedro. Então, ou naqueles arredores ali em que ele conversava com os discípulos. Então, estão os discípulos aqui, não é? Conversando. E Filipe diz, começando o assunto da noite, a pretexto de cultuar-se a realidade, de que a gente deve se voltar para a realidade, não deve se alienar, ninguém deve aniquilar a consolação. E então, foi assim que eles começaram a se interessar por esse problema de como a gente não aniquila, quer dizer, não destrói a esperança das pessoas. Como a gente não destrói? Será que a gente pode, para contar a verdade, destruir as esperanças das pessoas? Esse limite aí é uma questão. Vamos ouvir como é que Jesus conta a história. Devotado chefe de família, que lutava com bravura para amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico. Olha que imagem bonita, não é? Como se fosse uma travessia, a travessia da vida, que a gente vai coletivamente em barco. Depois de desfrutar vasto período de fartura, esse dono da casa viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu após alguns dias ralado por inomináveis dissabores. Ele teve um choque tão grande que morreu. Entregue a si mesmo e ao pé de 6 filhos jovens já eram capazes. A valorosa viúva enxugou o pranto, reuniu os filhos ao redor da velha mesa em que repartiam as refeições. Um dos únicos bens que lhe restava, e verificou que os moços amargurados pareciam vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de lamentações e lágrimas, além do abandono social de todos, né? Ficou só ele e os 6 filhos. A senhora meditou, pediu a Deus a inspiração. Em seguida foi até o interior da casa e voltou trazendo uma pequena caixa de madeira, como se fosse um baú, cuidadosamente fechada,
e falou aos filhos com segurança: Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência do seu pai nos deixou. É fortuna capaz de fazer nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, o pai de vocês, quando foi ao outro plano da vida, nos deixou dívidas pesadas. Mas vocês não acham que será justo o esforço de resgatá-las e deixar esse precioso legado, esse precioso tesouro que seu pai nos deixou aqui, aguardando que a gente salde nossas dívidas? Assim a gente aproveita o tempo, melhora nossa sorte, nos unimos no esforço coletivo. Isso vai estreitar os laços que dão sentido à vida. E, se concordam comigo, a gente abre a caixa quando tiver saldado todas as dívidas. A menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Quer dizer, se fosse para passar fome, ela abria. Mas ela queria que o esforço deles de trabalhar para saldar as dívidas pesadas que o pai deles deixou fosse feito antes dela abrir a caixa, que, segundo ela, ele dissera ter um tesouro. Aí, belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou do que a mãe disse. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande pedaço de terra alugado, plantaram trigo com imenso desvelo e em valoroso trabalho de colaboração. E com tanto devotamento se portaram que, fim dos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quer dizer, além de saldarem a dívida, 3 coisas. As dívidas do pai, eles conseguiram uma grande propriedade e colocaram então, porque as dívidas deixaram o nome dele lá embaixo, elevaram de novo o nome do pai, como uma pessoa justa e correta. E os filhos também. Quando já haviam superado os bens perdidos pelo pai, então, de muito, quer dizer, já tinham até uma propriedade enorme para poder administrar e cuidar. Eles reuniram-se certa noite com a mãe a fim de conhecerem o legado, quer dizer, aquilo que a herança paterna, não é? A velhinha trouxe o cofre com grande carinho à mãe deles, sorriu satisfeita e abriu sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, de dentro do estojo encontraram somente um pergaminho, um papel antigo, com as belas palavras de Salomão, com uma espécie de salmo, não é? Era salmo, né? Eram formas de reza cantadas, que eles cantavam com a lira naquele tempo, saudando e louvando Jesus, né? Mas também dando... os salmos, eles têm algo que se chama proverbial. Eles têm um ensinamento, uma lição. Provérbio é uma lição. Por exemplo, quem madruga, Deus ajuda, não é? Essa parece ser uma grande lição que tem a ver com esse texto. Mas vamos ouvir Jesus. Aí então eles abriram a caixa e leram um provérbio de Salomão, um texto. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia, a mão dos trabalhadores enriquece para sempre.
a mão dos diligentes. Diligentes é trabalhador, que se esforça, mas tem assim como se fosse um trabalhador que se esforça. Entreolharam-se os rapazes com alegria intraduzível e agradeceram a inesquecível lição que o carinho materno lhes havia doado. Quer dizer, fica implícito aqui que foi ela que fez tudo isso. Silenciou Jesus sob a expressão de contentamento dos discípulos e curiosidade. E, fim da ligeira pausa, terminou Jesus, concluiu sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não. É uma fala que Jesus sempre diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Para você nunca enganar, para você sempre falar a verdade. Mas ele vai dizer aqui, seja nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, sobretudo, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo e da esperança nas lutas edificantes de cada dia. A árvore tenra é a promessa do futuro, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. E concluir. Vamos pensar hoje, se por vezes, quando a gente fala a verdade, a gente não está também destruindo a esperança. Às vezes a gente diz, é porque eu quero todos os dados para poder avaliar, não quero que me esconda, ou então é porque eu estou dando todos os dados. Mas será que a gente faz essa reportagem vendo também o valor das situações e das pessoas, ou por outra, não aumentando aquilo que é doloroso, ou por outra, não tirando a esperança e o estímulo para as pessoas viverem, enfrentarem suas batalhas, suas dificuldades, suas questões, suas problemáticas cotidianas ou graves. Então, vamos se lembrar desta fala de Jesus, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Muita paz.